Começa agora. Podcast Mostra o Texto. Debates, conversas, entrevistas. Uma produção Estúdio CNF. Apresentação Pastor César Cavalcante. A marca da besta, descrita em Apocalipse capítulo 13, é literal, é simbólica, figurada? Qual a tua opinião sobre isso? Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Mostra o Texto. Eu sou o pastor César Cavalcante. Vamos juntos até o final dessa programação. Eu quero começar o programa mandando um abraço para quem acompanha a gente pelas rádios FM 87.5, 100.3, 92,5, não, 92,7 FM. São Paulo, Minas Gerais, sul de Minas Gerais, todos pelo FM. Um bom dia, que Deus abençoe. Aumenta o volume aí, obrigado pela carona para quem está ouvindo a gente no carro, para quem acompanha a gente pelo aplicativo do Estúdio CNF também, e para quem quer conferir como a gente é feio, vai pelo YouTube, entendeu? Então você vai assistir pelo YouTube. Na técnica do programa está aqui o Cláudio, e depois que o programa saiu das outras emissoras, a gente falou, agora com mais tempo, agora a gente não tem mais horário com a rádio e tal, então a gente pode começar e passar. Terminou que o nosso programa ficou mais curto ainda. A liberdade, o homem não serve para a liberdade, entendeu? Então, não que eu queira alfinetar os nossos irmãos arminianos nesse momento, mas vamos lá. A marca da besta está descrita lá em Apocalipse capítulo 13, e textos correlatos, porque lá na frente, lá no capítulo 20, aqueles que não aceitaram o sinal, está realmente relacionado com o capítulo 13. Tem lá a tal da marca da besta, o sinal 666, sem ele não é possível comprar ou vender e tal. E aí, isso é literal ou é simbólico? Para tratar esse assunto, nós temos aqui o querido reverendo Samuel Ribeiro. Bem-vindo, reverendo. Fazia tempo que o senhor não dava o ar da graça. Ele que agora está num novo momento aí com um bebê em casa, aquele chorinho que é uma delícia, mas enjoa também. Bem-vindo, reverendo. Muito bom te receber. Desde que eu conheço o senhor já viu pelo menos 2 filhos meus nascerem, né? Verdade. Que teve em 2023 e agora em 2025. Nós temos 4 filhos lá em casa. E chega, né? Pelo jeito não vai parar, né? A gente está buscando direção aí no Senhor. A todo vapor. Então o Senhor manda te dizer, tô brincando. Então hoje eu pretendo mostrar que é simbólica essa marca. Eu pretendo olhar a natureza da marca, né? O contexto, a definição e ver alguns textos bíblicos. O senhor comentou bem, né? Até o Apocalipse todo vai tratar desse tema, né? Mas já desde Êxodo, tem um texto em Êxodo que já dá um prenúncio em Ezequiel também do que seria essa marca. Então a intenção é mostrar que é mais uma tomada de postura, né? Simboliza uma tomada de postura pelo Senhor do que necessariamente uma marca, um chip ou qualquer coisa nesse sentido. Ok. Pastor Luciano Scala, bem-vindo. Também fazia tempo que não aparecia aqui no programa. Muito bom lhe receber e teologar um pouco sobre esse tema aqui. Bem-vindo. Bom dia, pastor César, a paz do Senhor. Bom dia, reverendo. Prazer revê-lo e que Deus abençoe. É um prazer estar aqui conhecendo esse novo espaço, essa casa, esse novo formato, né? E é muito bom estar aqui. Vamos pensar, dialogar sobre esse texto. Eu vou para a linha ao inverso do caminho que o reverendo vai seguir. Para mim é literal e é isso que nós vamos trabalhar no decorrer do programa. Ok. Há muita especulação sobre esse tema. Especialmente porque ele dá lá um número, né? E o número lá é aí 666. E aí começa, né? O pessoal começa a fazer conta. Quanto que dá 6 mais 6 mais 6? Ou 6 vezes 6 vezes 6? Ou não sei o quê. Por alguma razão eles querem fazer essas contas. Por que o senhor defende que aquela linguagem, aquela descrição, ela tem que ser entendida em sentido figurado, simbólico e não exatamente literal? Na questão escatológica eu me ponho como uma milenista, né? Então a milenista tende a não olhar de forma literal algumas coisas de Apocalipse, a não ser aquela coisa que seja escrachada, né? De você olhar e falar, não, isso aqui de fato é literal. E aí o que acontece? Quando você vai olhar para Apocalipse 7, Apocalipse 13, 14, 20, 19 e 20, são as menções que se fazem a selos e marcas.
você vai perceber claramente que há uma preocupação de João de dizer que aqueles que são de Cristo são selados por ele e aqueles que não são de Cristo são marcados pela besta. E aí, a minha intenção é mostrar que, na verdade, é uma questão de tomada de posição, é uma postura. E eu vejo até alguns crentes preocupados, né? Pastor, se por acaso eu botarem um chip em mim sem eu saber, se é o cartão de débito, se é o celular ou se é pelo relógio, se eu tiver aderido à marca da besta sem ter percebido. Então, por muito tempo, eu vi muita gente preocupada com isso. E, na verdade, é uma questão de postura, de pessoas que se posicionam por Cristo porque pertencem a Cristo. Então, assim, eu sou também calvinista, né? Então, dentro do que eu entendo por povo separado, né, a igreja toda, eu vou perceber claramente pelo texto, eu pretendo mostrar essa manhã, que Cristo ele tem o seu povo escolhido e antes de ter a marca da besta, ele já sela previamente aqueles que são seus, no capítulo 7. E isso repete-se no capítulo 14, essas duas linguagens, daqueles que são selados por Cristo e daqueles que são marcados pela besta. Então, claramente ali não há necessidade de ser algo literal. No capítulo 7 ali, você falou de 144 mil. É. Aí você também não entende que é literal. O 144 mil, a gente até debateu esse tema recentemente, sim, né? Eu entendo que ele fala da Igreja de Cristo. Entendi. Só que no começo do capítulo 7 é uma visão do número que Deus conhece. E a partir do verso 9, a multidão que não se pode contar é o mesmo público de um número que ninguém pode contar, que é a promessa ali feita a Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí o capítulo 14, ele harmoniza isso quando ele traz os dois públicos no mesmo relato. Entendi. Então, vamos lá, pastor Luciano, quais são as razões que te levam a entender que o texto, a marca da besta, é realmente literal? Bom, eu penso que essa marca ela é literal pelo termo que João ele vai utilizar. João ele vai usar um termo grego, carigma, é assim que pronuncia, eu creio que é assim que pronuncia. Haragma, exato. Onde ele vai mostrar que é uma marca como era feita nas moedas, como acontecia na antiguidade, né? Como é uma espécie de tatuagem. Por isso que eu creio que é literal. O Apocalipse ele tem esse gênero de ter muito simbolismo, porém existe aquilo que é literal também em Apocalipse. Então, por exemplo, quando fala acerca do juízo, acerca da redenção, acerca de tantos outros temas dentro de Apocalipse, é claro que está tratando daquilo que é literal, mesmo tendo muito simbolismo na sua fala. No caso desta marca, eu entendo que João ele não tem dificuldade de apresentá-la como literal, até porque ele vai usar outros termos, como, por exemplo, o termo signo, que ele também utiliza, e nesse caso não é literal. Ele começa o evangelho dizendo, lá em João, capítulo 2, que Jesus principiou os seus sinais. Ele vai utilizar o termo sinais ali. E ali realmente não é um sinal literal. Porém, em Apocalipse, ele vai usar sim esse termo que dá a dimensão de que realmente é literal. Ok. Você pode mandar a sua questão também, WhatsApp 974174129 e lá aqui no canal também está aparecendo lá a enquete, né? Se você acha que é literal ou não. Então, aparece aqui na nossa enquete também, para você votar. Nesse momento, 66% está dizendo que é literal, 34% está dizendo que é simbólico. Esse número pode aumentar ou diminuir à medida que você passe por lá, deixando também a sua opinião. Volto aqui com o pastor Samuel. Então, pastor César, desde o Antigo Testamento há esse simbolismo de Deus ele marcar o seu povo. Por exemplo, nós pegarmos lá em Êxodo 12, né, 12, 13, nós veremos que ele põe uma marca na casa daqueles que estavam em aliança com ele, e o anjo da morte não teve autoridade sobre aqueles que estavam naquela casa, né, nesse sentido justamente de em tempos difíceis poupar. Isso é até uma linguagem muito usada, um argumento muito usada por amilenistas, que é justamente que Deus ele não precisa retirar o seu povo da tribulação ou da grande tribulação, porque ele pode simplesmente poupá-los, né? E aí, por exemplo, Ezequiel 9, 4 a 6 vai dizer o seguinte, ó: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Justamente um povo que se coloca contra a corrupção e a prostituição dentro de Israel. E ele continua: aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, sem que vos compadeçais, matai a velhos, moços e a virgens, a crianças e a mulheres até exterminá-los. Uma linguagem muito parecida com o desfecho do que acontece
com aqueles que são marcados pela besta. Então você vê aqui 2 povos distintos, separados. Aqueles que eram contra... Mas quem tem a marca aí é o salvo. Mas então... Nesse texto. Nesse texto, mas ele faz uma separação daqueles que são dele e daqueles que não são dele. E aí fala, mas todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começar pelo santuário. E aí você chega em Apocalipse, você tem essa mesma sequência acontecendo, porque primeiramente, como já, pelo menos naquilo que nós cremos, ele primeiro marca aqueles que são dele, para depois a besta marcar os que não são dele. Inclusive há essa ênfase, né? De que adoraram a besta aqueles que não tinham seu nome escrito no livro do Cordeiro, né? Que foi morto antes da fundação do mundo. E aí o capítulo 14, o capítulo 19, ele harmonizam com esse mesmo pensamento, dizendo que aqueles que adoram a besta são aqueles que receberam a marca. Então eu entendo que João, ao olhar para a literatura do Antigo Testamento, ele tem isso muito claro, e Ezequiel tem muito de literatura apocalíptica, ele tem isso muito claro de que há 2 povos distintos, um que é marcado pelo Cordeiro, que aconteceu ali no capítulo 7, e um segundo que é marcado pela besta, que acontece no capítulo 13. Aí no capítulo 14, esses 2 povos estão no mesmo relato. Depois nós temos o 19 tratando daqueles que adoraram a besta e o 20 tratando daqueles que são do Cordeiro. Então há esses 2 povos bem desenhados que eu queria durante o programa apresentar até os textos para mostrar isso. Então, no meu entendimento é muito simples. Ali é uma questão de lealdade, de adoração ao Cordeiro e daqueles que não são leais ao Cordeiro e nem adoram ao Cordeiro. Então, mas nos exemplos que você trouxe, as marcas eram literais, né? Ezequiel sim. Não, mas a de Êxodo também, Êxodo também, nas casas. Sim, caso, sim. né? Então, os exemplos mas eles que você são, trouxe... mas acima de, mas eles são literais no sentido visível, mas a concepção para nós de selo e símbolo é uma marca visível de algo que é invisível. Então, para além da marca do sangue na casa, aponta para algo que era a instituição da Páscoa, Deus poupando aqueles que eram seu povo. Na questão também das praças, há uma atitude de adoração e lealdade ao Senhor. O Senhor traz essa marca visível de algo que é invisível, é um povo que pertence a Ele. A questão mas não faria sentido acontecer a mesma coisa no Apocalipse? Então, mas a é porque marca a discussão... visível que simboliza algo invisível. Mas a literalidade de Apocalipse 13, quando se discute, não é literal se ele é visível, se ele é invisível. Como é que se dá essa aplicação? É para comprar, é para vender? Quem não tiver a marca, o que é que vai acontecer? Essa é a questão da literalidade. Se é uma marca visível ou invisível, eu creio que isso chega a ser até uma outra discussão. Mas ela é um símbolo, ela aponta para alguma coisa? Sim, ela aponta para alguma coisa, então ela é um símbolo. O pensamento amilenista. Por isso que a gente não vai chegar e dizer assim, há a possibilidade de um crente receber a marca sem perceber, ou ele fazer um pacto com o anticristo sem perceber. Não, isso para nós não é possível. Mas eu acho que também até o dispensacionalista ou o pré-tribulacionista, acho que ele não vai defender isso, né? Que a pessoa assume a marca da besta sem perceber. Então eu acho que... Não, mas eu falo que muitos crentes têm esse medo. É uma adesão, né? Lá então, é uma adesão, mas né? alguém vai chegar e vai falar assim, pastor, mas eu, por exemplo, o cartão de débito, hoje tudo é feito com Pix, cartão de débito, cartão de crédito. Se eu não aderir a essas tecnologias, eu vou passar fome, eu não vou conseguir comprar, comer, porque eu tenho medo de aderir e ter aderido à besta. E não é nada disso, não é o sentido do texto. Essa discussão, na verdade, ela sempre existiu, né? Eu me converti em 93 e desde quando me converti, eu já ouço falar de marca da besta, de chip, de não sei o que mais. E eu lembro que na época que as vacinas começaram a ser exigidas, no caso da Covid, muitas pessoas tiveram esse receio. Será que eu não estou aderindo? E uma coisa que eu entendo sendo pré é que esta marca, ela é para o período da tribulação. Ou seja, eu entendo que a igreja, ela até esse momento, ela já estará arrebatada. Então essa marca é para o período da tribulação e ninguém vai aderir a essa marca se não for por livre e espontânea vontade. Assim que eu entendo ao falar dessa marca. Esses textos que o reverendo colocou, principalmente esse de Êxodo, eu acho que fica muito claro que era uma marca visível, né? O texto, por exemplo, de Deuteronômio, capítulo de número 6, o versículo 8 diz assim: também atarás estas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderá à tua testa como tefilim. Aqui, por exemplo, é literal, é uma marca literal, que é aquelas caixinhas que os judeus eles utilizam, né? É dessa forma que eu vejo. Quando João coloca lá em Apocalipse, dizendo que esta marca, ela será para que a pessoa possa comprar, possa comercializar, e uma adoração à besta, é nesse sentido que eu entendo. Porque o anticristo, ele não é onisciente.
Ele precisa identificar, ele precisa ver quem são essas pessoas que estão aderindo à sua adoração. É dessa forma que eu entendo que ela é literal, que ela é visível, inclusive visível, literal e visível. Ok. Pastor Samuel, você falou assim, queria apresentar alguns textos, tal, você quer fazer isso? Fica à vontade. Há na literatura, pelo menos para nós aliancistas principalmente, um mesmo roteiro de Gênesis e Apocalipse. Por exemplo, nós temos lá em Gênesis 3,15 a descendência da mulher, a descendência da serpente. Aquilo que é o reino de Deus, aquilo que é o reino dos homens. No capítulo 4 e no capítulo 5 tem duas genealogias, no capítulo 6 essas genealogias se entrelaçam, né? E aí há toda a rebeldia contra o Senhor, aqueles que temiam a Deus com os que não temiam a Deus, que é o ápice ali no capítulo 6, o verso 3. E aí João ele faz uso, literalmente, dessa linguagem de dois povos distintos para trabalhar. Por exemplo, eu vou passar direto aqui para o texto. Sobre o selo de Deus, nós temos Apocalipse 7, 3 e 4. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos de Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, os que eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí você vem depois no capítulo 14, 1 a 5, e aqui eu vou só fazer menção, porque aí eu discordo do irmão, eu creio que a igreja vai estar na tribulação. Diz o seguinte: olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, que também de muitas águas, como voz de trovão, também a voz que ouvi era de harpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados na terra. Isso aqui é uma menção, inclusive, direta ou indireta, Apocalipse 7, 14 a 17, que ali é também entoado um cântico. São estes os que não se macularam com mulheres porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São estes que foram remidos dentre os homens, primícias de Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca nem mácula. Aí o capítulo 20, verso 4 diz: vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Cristo, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E aí tá a discussão do milênio, pode ficar para outro momento. Já a marca da besta, você vai ter a Apocalipse 17, 7 a 9, que vai falar sobre a questão de... que faz um contraponto à universalidade lá do capítulo 5 e do capítulo 7, né, que fala de tribos, povos, raças e nações. Ele vai falar assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se ainda autoridade para cada tribo, povo, língua e nação, esse sentido de universalidade, né, e adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Aí o 16 a 18 é a marca da besta, literalmente, né? São eles que recebem essa marca. E depois Apocalipse 14, 9 a 12, ele vai justamente chegar e vai falar sobre isso. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus, será aumentado com fogo e enxofre. No final, inclusive, ele fala, né, da perseverança dos santos, mas a gente não vai discutir também esse tema. Apocalipse 19 e 20, para encerrar, ele fala: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dele seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde em enxofre. Então, claramente você vai ver esses dois públicos bem distintos, daqueles que recebem a marca de Cristo e aqueles que o selo de Cristo, que são selados à luz de Efésios, né? O próprio texto de Deuteronômio, eu não tenho dificuldade com ele, Deuteronômio 6, mas há um povo também que recebe a marca da besta porque não pertence ao Senhor. Ok, pastor Luciano. Então, mas assim, quero ver se eu entendo a discussão aqui nossa, porque pelo que eu percebi, o senhor então compreende que existe uma marca, certo? Sim. Que aqueles que adoram a besta terão uma marca. O senhor acredita nisso, correto? Sim? Que é público. Não, mas não literal. Mas essa... Então, aí que tá. Eu quero entender. Não há necessidade de ter um 666 na testa, um 666 na mão. Eles publicamente adorarão o anticristo. Então, o senhor entende que essa marca não é visível, não é literal, mas é apenas a adoração. Ela é pública, se torna pública. Entendi. Porque aqueles que adoram a besta e aqueles que não adoram a besta. Sim. Porque eu também entendo que aqueles que adoram a besta, eles possuem essa marca. A diferença, então, é que, na minha opinião, ela é literal. E por que eu vejo? Pelo termo que João utiliza. Porque João não tem problema com esses dois termos. O que eu percebo é que ele também usa o termo sinal como algo simbólico, mas ele também aplica esse literal.
Então, eu vejo a dificuldade aí, porque esse termo que ele utiliza nessa época é um termo que talvez para nós não é tão claro, mas para os seus leitores primeiros, lá no primeiro século, era algo muito claro. Quando ele falava dessa marca, como era uma tatuagem ou como era feita numa moeda. E essas marcas são literais. Por isso que eu não vejo uma outra possibilidade de ela não ser literal. E também pelo fato do anticristo, como que ele vai saber que aquela pessoa adora ou não? Como que ela vai saber? Como ele vai saber? Tendo essa marca, se torna visível e ele consegue saber. Por isso que eu entendo, e na minha opinião, é claro isso, exatamente por esse fato. Porque ele precisa ver. E como que ele vai ver, se não for algo literal? Então, pastor, mas havendo adoração não pública, ele consegue ver também. A pessoa está adorando ao anticristo ou não adorar o anticristo, isso vai ser algo público e visível. Depende, né? Porque assim, por exemplo, como é que eu sei que você adora Jesus? Entende? Então, é a mesma coisa. Mas o senhor consegue facilmente numa rede social hoje, em outros meios de comunicação, distinguir aqueles que têm ideologias que são contrárias a Cristo e que não são contrárias a Cristo. Ou com 5 minutos. Concordo. Então, o senhor é pastor de igreja, não é? Sou. Tá. Se eu pegar a rede social de todo mundo da sua igreja lá, eu vou saber. A minha igreja não é igreja grande, né? Talvez. Não, melhor ainda. Então, não, eu consigo. Eu conheço cada membro lá, eu visito cada membro, eu conheço as posições deles. Então, as redes sociais daqueles que têm, eu acompanho as redes sociais. Inclusive, olho, e não olho para ficar xeretando nem nada, não, é porque aparece lá no meu feed de atualização. Não, eu tô dizendo assim, mas quer dizer que a rede social da pessoa é a distinção? Não, eu dei uma ferramenta de como pode se tornar público. Vai ser um momento de tamanha perseguição contra a igreja, como foi nos dias de Jesus, que ser crente naquele dia era uma sentença de morte, não é a Nutelice. Sim, que é muito crente hoje. Isso é verdade. Não é, hoje eu lembro uma vez que alguns aqui ficaram ofendidos com os cristãos da China, porque um líder lá de uma igreja chinesa falou que no Brasil o cristianismo era o cristianismo fácil, que não era difícil como na China. Em relação a isso mesmo. Então, e vai chegar um momento que vai ser difícil para todo mundo. Então, posições precisarão ser tomadas. E nessas posições elas são públicas, elas não são. Ninguém vai esconder suas posições. É nesse sentido que eu acho que se torna assim público. Mas o senhor não considera o fato que os termos que João utiliza, o senhor não considera como é possível ser literal? Porque qual que é a dificuldade, por exemplo, de assumir que essa marca ela é literal? Porque ele usa o termo marca, que era o mesmo que se usava nos objetos. É porque o João tem muitos termos que ele usa que são polissêmicos. Por exemplo, sinal, o próprio sinal é uma das palavras-chave de João, é sinal. Ele fala de sinal no evangelho todo, e no final ele diz, no capítulo 20, 30 e 31, ele diz, esses poucos sinais, ele só registra 7 milagres. Só 7. Ou 7 sinais. Esses poucos sinais que eu registrei foi para provar que ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, mas se eu tivesse que registrar, não ia caber nas bibliotecas do mundo. Então, assim, João, ele usa sinais em outros contextos também. Eu só estou explicando assim, que a questão da marca, no final, eu não vejo essa necessidade de você ter um 666 tatuado, que alguns até vão discutir, né, se não tem referência ao nome de Nero. Eu não vou entrar nessa discussão, porque eu acho que às vezes ela pode ser infrutífera. Mas, assim, há várias explicações. Por que é 666? É um contraponto com 777? Então, no final, João, assim, ele está preocupado com a questão apenas pessoas que vão se posicionar por Cristo e os que não vão se posicionar por Cristo. Sim. No final é isso. E quando ele usa, por exemplo, em Apocalipse 19, né, o termo perseverança dos santos, mostra que Deus está preservando o seu povo, mesmo em contexto de perseguição. Eu acho que isso é mais importante do que ter tatuado ou visível o número 666 ou qualquer outro tipo de marca. Bom, o Soriano. Não, pode falar. Não, eu entendo essa lógica de eu me posicionar dizendo que é uma marca literal. Eu entendo até como uma forma da gente explicar para a nossa audiência aqui que, primeiro, é uma marca que, no meu ponto de vista, né, diferente do reverendo, eu acredito que ela seja literal, visível e que ninguém vai recebê-la se não realmente adorar a besta. Ninguém vai receber por acaso se tiver que usar um cartão de crédito ou se tiver que tomar uma vacina que vai ser inserido algo. Não penso desta forma. Eu acho que isso é importante para deixar claro para quem está assistindo, para quem está ouvindo agora, saber que não é dessa forma que vai acontecer. E no meu ponto de vista, o que João coloca ao afirmar essa marca em todos os textos, diferente da palavra sinal, que de fato o senhor colocou como polissêmica, eu concordo contigo, ela tem esse sentido muito mais amplo. No caso de marca, eu vejo como muito mais específico, porque ele não usa sinal ao falar dessa marca.
Ele poderia usar sinal, ele poderia deixar ela até mais solta. Mas percebo que ao colocar marca, ele está realmente afirmando, está realmente posicionando. É algo visível, é algo literal, igual se vê numa moeda, igual existe uma tatuagem. No capítulo 13, verso 16, está dizendo assim, ó, a todos os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e escravos, faz-lhes que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Veja que a marca, ela é um condicional para comprar e vender, mas você também pode usar o nome da besta ou o número do nome da besta, né? Vamos lá, o versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Se a marca não é literal, como é que fica essa questão de comprar e vender? Também não seria literal? Mas então, pastor César, vamos olhar mais uma vez esse contexto todo, né? A besta, ela simboliza todo um sistema anticristão. Isso tem piorado cada vez mais nos nossos dias. Envolve ideologias, envolve posicionamentos e tudo mais. E aponta, né, para poderes políticos, religiosos que se opõem a Cristo, né? A ideia da palavra anticristo, que é muito usada por João, né? Aliás, só usada por João. Ele é que conhece, ele que usa mais essa expressão, é aquilo que se opõe a Cristo ou tenta usurpar o lugar de Cristo. Então, claramente, são dois povos distintos aqui. Eu queria enfatizar mais uma vez essa questão. Claro. E nesses dois povos, aqueles que são de Cristo, eles serão perseguidos. A igreja sendo arrebatada, isso é um problema, né, para você discutir esse tema, mas eles serão perseguidos. Já é um problema a questão dos povos extintos, porque aí você está defendendo, como eu também entendo, o que é de Cristo e quem não é de Cristo. Sim, isso. Quem é de Cristo deve ser a igreja. Igreja. Então, mas o que acontece? Aí você tem esse povo que ele vai estar sendo perseguido. É óbvio que ele não vai comprar nem vai vender. Não é nem porque ele queira ou que ele não queira. É porque haverá uma perseguição. Mais uma vez, voltará a ser o tempo da igreja primitiva, onde era uma sentença de morte você aderir por Cristo. Inclusive, era perseguido pelos próprios judeus naqueles dias, por alguns grupos de judeus judaizantes, para ser mais específico. Então, assim, a questão de não conseguir comprar ou não conseguir vender é mais uma questão aqui de uma ênfase que João dá para dizer o seguinte, vocês não vão conseguir ter uma vida fácil. E nós sabemos que não será. Você vê a temperatura que vai subindo em Apocalipse, né? Nós entendemos a milenista, que é a mesma história contada 7 vezes e o clima só cresce, em contraponto que a vitória de Cristo da sua igreja também só aumenta, né? Então, assim, eu não tenho problema com isso. Ele não vai conseguir mais dizer assim, é um implante, é um tipo de código. Fica difícil a gente especular sobre isso. Como o senhor bem colocou, já tiveram marcas e marcas, que era possivelmente a marca da besta, né? Código de barras na época. Código de barra. Não, eu lembro uma vez... Eu lembro uma vez que fizeram uma conta, porque hoje para você pegar agora qualquer código de barra, eles são 2 sequências de 6. Você pode olhar. Você tem a barrinha, 6 números, barrinha, 6 números. Aí alguém falou assim, para poder numerar o mundo inteiro, eu preciso de 3 sequências. O cara fez todo um estudo, precisava de 3 sequências de código de barra, totalizando 6, 6, 6. Então, assim, isso fazia terrorismo com o pessoal. Eu cresci lendo Deixados para Trás. Porque era a literatura que tinha naqueles dias, na minha adolescência. E o 666 fazia, acho que era 6 vezes 6 vezes 6, dava 216. Era o jato lá do Carpátia, que era o anticristo. Tinha toda uma especulação e gente perdia o sono por causa disso. Então, assim, e no final, por exemplo, se você cita Deuteronômio, todo judeu que tinha na fronte e na mão a palavra atada, os mandamentos atados, de fato cumpriram a palavra de Deus, algo visível não quer dizer necessariamente que é coerente com o que é invisível. Esse é o maior pecado do povo de Deus. Com a boca eles professavam uma coisa, mas o coração deles estava distante do Senhor. Então, mais uma vez, eu não vejo a necessidade de algo visível para propagação da fé, no sentido de dizer assim, eu sou de Cristo ou não sou de Cristo. Tem que ser algo que vem internamente para o externo. Por isso que a questão do selo, por exemplo, o selo ele é literal ali? Porque também João ele vai usar aquela palavra para aquele sentido único. Qual selo? O selo de Apocalipse 7, ele é literal? O selo que é dado aos filhos de Deus? Ali não... Os 144 mil selados. Mas ele não marca, ele não fala marca ali, né? Mas ele usa a palavra selo. Sim, que é diferente. Mas parece que é na testa, não é? É, na testa, é do mesmo jeito. Na testa e na mão, do mesmo jeito. Mas eu digo assim, o termo que ele usa é outro ali. Não sei se... mas eu tô falando assim, que é um uso bem específico que João está usando. Então, mas exatamente, pastor reverendo, por ser específico e o termo que ele usa
ao falar desse da besta, ele usa exatamente esse termo, que é o querigma, né? Que é essa marca... Haragma. Que é essa marca visível, né? E nos outros textos que ele vai utilizar para falar de outras marcas, no caso, ele vai usar outro termo. Que ele vai usar o termo signos, né? Não, mas a palavra em Apocalipse 7 não é signos, não. Deixa eu abrir aqui. É uma palavra também bem específica. Vamos lá. 7:3, né? Até selarmos, né, na fronte dos servos do nosso Deus. Então, o sentido é o mesmo de colocar um selo, né? A palavra aí é farigzo, né? É isso, pastor César? O senhor que é melhor no grego? Esfarizo. Que não é igual então, a que ele usa ao falar da marca da besta. Mas é uma palavra também muito peculiar. Ele não sai distribuindo essa palavra. Esfragizo. Ele não sai distribuindo, ele não sai distribuindo essa palavra. Mas, é isso que eu tô dizendo. Mas é por isso, reverendo, que eu faço essa distinção desta marca da besta. Porque esse termo que ele usa é a tatuagem que nós entendemos hoje. Era a marca que se fazia em moedas naquela época. Por isso que eu entendo que é uma marca literal. Mas o selo tinha um papel muito parecido com o da moeda. Era grafado também algo no selo para garantir que não ia ser violado nem nada, que aquilo estava intacto, estava íntegro. Sim. É porque, assim, eu não tenho dificuldade de me aproximar do pensamento do senhor, a gente chegando ao consenso aqui de que há alguma coisa que vai tornar público quem é do senhor, quem não é do senhor. Sim. O problema é que o senhor não vai conseguir afirmar isso porque o senhor é pré. O senhor vai ter que defender que a igreja não está nesse momento. Mesmo que Apocalipse 14 dê todos os elementos de que ela está. Esse é o problema. Eu consigo me aproximar do pensamento do senhor. O senhor não vai conseguir se aproximar do meu, porque o senhor entende que a igreja não está aqui nesse momento. Mas eu entendo que nesse período, esses que não são marcados, eu não entendo que seja a igreja, mas eu creio que sejam aqueles que estão perseverando pela sua salvação. Mas eles são perdidos. Porque, mas teve o arrebatamento antes, quem ficou é perdido, né? É que eu acredito que nesse período acontece salvação. A pessoa ela pode ser salva nesse período. Mas eu não vejo, por exemplo, sendo salvo? Alguém se convertendo ou coisa parecida? A Bíblia fala que eles... Quem são esses que vêm? Quem são esses que vêm? Então, são aqueles que morreram por causa do sangue do Cordeiro. Exato. O que eu entendo que são esses? Que não são aqueles que foram arrebatados quando Jesus arrebata a igreja, mas esses daí, eles se convertem nesse período. Inclusive judeus se convertem nesse período. Tá, mas ao se converter, então vira uma igreja, né? Vira igreja, né? Eu não uso o termo igreja. Eu uso aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Porque a igreja, eu entendo que a igreja, nesse momento, ela já foi arrebatada. Tá certo. Pastor Samuel, reverendo. É porque ele vai, como eu mostrei, é porque eu não queria... A gente já debateu sobre esse tema dos 144 e dos dois povos, mas é porque, por exemplo, Apocalipse 14, 9 a 12, ele vai falar de novo dessa questão da fronte, né, que, por exemplo, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e aqui que receba a marca do seu nome. Aí vê o verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse termo santo ele é muito específico para a igreja. Apocalipse 20 vai fazer menção novamente a esse público. Então, assim, eu falei para o senhor, eu consigo até me aproximar da visão do senhor, ainda achando que não é um chip, achando que não é um código de barra, nem nada disso. Certo. Mas o senhor não vai conseguir se aproximar da minha visão, daquilo que eu entendo pelo texto bíblico, porque claramente aqui ele está falando para uma igreja que não foi arrebatada. Então, uma igreja que sofre por causa do evangelho, mas é preservada pelo Senhor. Sim, é que o senhor entende, por exemplo, que quando João usa o termo santo aí, ele está se referindo à igreja. E eu faço essa distinção, porque eu entendo que igreja ele cita até o capítulo, acho que 3 ou 4, quando ele está falando das igrejas lá no começo de Apocalipse. Depois ele não usa o termo. Então João entendia os termos. Ele conhecia o termo santo e o termo igreja. E por que ele não utiliza o termo igreja? Ele vai usar o termo santo, concordo. Mas o termo igreja não, ele não usa. Então, mas ele não usa o termo igreja nunca mais. Aí, não então, usa mais, não vai usar mais. Então, mas sumiu a igreja. Então, porque na minha opinião, a igreja foi arrebatada. Então, mas ela continua existindo. Por isso que ela não aqui mais. Não, a igreja... Eu sei, mas por exemplo, ela desce, não desce depois? Sim. Mas não chama mais igreja. Sim. Eu entendo. Até aí eu entendo, pastor. Mas o que eu não consigo... O meu desafio é entender por que João, então, não vai usar o termo igreja, ou por que o João usa o termo santo. Essa distinção que eu não consigo compreender. A marca, na minha opinião, ela aponta para algo específico.
que não é necessariamente uma marca visível no sentido de algo que se vê, eu olho para a sua testa, vejo a quem você pertence. Mas no sentido da lealdade, por exemplo, a lealdade teológica, a lealdade ideológica, moral, religiosa. Por exemplo, a discussão hoje é mas essa, por que, né? por exemplo, desculpa, reverendo, mas por que existe a marca? Por que João fala dessa marca? Ele vai explicar o porquê. Para que a pessoa possa comprar, para que a pessoa possa vender. É para esse sentido que ele usa. É possível se marcar uma pessoa para que ela possa fazer isso? Hoje em dia, talvez na época de João ficava um pouco solto, mas hoje em dia a gente entende. Mas, pastor Luciano, não é a única vez na história que um povo é perseguido por causa da fé em Cristo. Que a igreja é perseguida. Ela foi perseguida nos dias posteriores a Jesus. Ela é perseguida, por exemplo, os valdenses foram perseguidos. Você vai ter vários. E eles não tinham marca para distingui-los, mas muitas vezes eles eram impedidos pela fé deles de comprar e de vender. Concordo. E é por isso que eu entendo, reverendo, que o período da tribulação é uma tribulação como nunca antes. Por isso que eu entendo que realmente essa tribulação citada em Apocalipse é algo que nunca aconteceu em nenhuma história da humanidade. Então, mas se eu pego a própria ilustração que Jesus usa das dores de parto, as dores de parto elas sempre aumentam até que elas chegam ao seu ápice e você tem a recompensa nos braços, é um filho, uma filha. Aconteceu em vários momentos da história perseguições contra a igreja que elas vão aumentando de intensidade. Mas é sempre o mesmo roteiro, a história ela é muito cíclica. Ela é muito cíclica. Então, por exemplo, por que em nenhum outro momento onde a igreja foi perseguida, foi morta, presa e morta, não existia uma marca visível dessa forma e agora vai existir? Agora, o que sempre existiu foi uma tomada de posição. A igreja que era leal ao Senhor. Por exemplo, os mártires lá da Inglaterra, quando a Maria Sanguinária reassume o trono e volta a fé católica para a Inglaterra, ela começa a perseguir os puritanos, enfim, anglicanos, batistas, todo mundo lá. Ela começou a fazer execuções públicas e ela teve que suspender as execuções públicas, né? Por quê? Porque haviam se tornado cultos ao Senhor. Conta a história que enquanto eles caminhavam para a fogueira, eles cantavam hinos ao Senhor. Enquanto eles queimavam vivos, eles pregavam o evangelho. É óbvio que aqueles são mártires da igreja, que sofreram por causa do evangelho. É óbvio que por causa da fé deles, eles foram impedidos de ter uma vida de compra, de venda, uma vida normal. Então, assim, a igreja sempre foi perseguida. Paulo diz que aquele que quer viver piedosamente vai ser perseguido. É que nesse período não é somente a perseguição, né? O que eu vejo é que nesse período existe o derramar da ira de Deus. Então, assim, a natureza, em todos os aspectos, vai acontecer aquelas catástrofes que João relata. Por isso que eu não vejo apenas como uma perseguição do anticristo aqueles que são de Cristo, né? Eu vejo a ira de Deus sendo derramada sobre toda a terra. É algo que nunca aconteceu antes. Sim. Mas lá em Apocalipse capítulo 20, pastor Luciano, no versículo 4, fala assim: vi os tronos, aqueles que assentaram-se neles, e aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. E vi também as almas daqueles decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão. Então parece que o fato deles não receberem a marca resultou na morte deles, né? Então não dá para falar que, não, mas aí ele não participa, tal, mas não é porque não está tendo uma perseguição, ou então o que está acontecendo ali é a ira de Deus. Uhum. Porque a Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta desde o céu contra os filhos da impiedade. Sim. Essas pessoas, elas não sofreram a ira de Deus, elas sofreram a ira do anticristo, dos inimigos, entende? Sim. Então, eles foram vencidos, temporariamente pelo menos, sim, que é a fala do capítulo 13, sim, né, que prevaleceu contra os santos. E os venceu. Então eles foram vencidos numa perseguição, não porque a ira de Deus estivesse sobre eles, porque Deus ama essas pessoas. Inclusive aqui está dizendo que eles reviveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos, entende? Então não sei se dá para dizer que é a ira de Deus que cai ali. Mas a permissão de Deus, no caso, porque Deus permite eles serem perseguidos a tal ponto. Até hoje, né? A igreja... Igual na Babilônia, você igual tem no lá Egito. o sermão profético de Jesus, né, em Mateus 24, que ele vai falar, que pegando os correlatos, né, dos sinóticos, você vai ver, nós iremos comparecer diante de tribunais por causa de Cristo, que nós não devemos ter temor algum porque ele falará através de nós. Então você vê esse sentido de uma igreja que é perseguida. Por isso que eu volto a dizer, eu não tenho um problema de me aproximar mais da posição do Senhor. O contrário é que fica difícil. Que é a marca literal.
que é uma marca que pode ser visível, não tem um problema. Eu acho que ela aponta para uma outra coisa, por isso que eu não gosto do termo literal. Se ela é visível ou ela não é visível, essa é outra discussão. Pode ser visível, pode não ser visível. Há uma questão de lealdade a Cristo ou deslealdade a Cristo. Só que para que o senhor concorde comigo nessa posição, o senhor tem que crer que a igreja ainda está lá. Porque, por exemplo, se você pegar a posição mais dispensacionalista do pré, você vai ver que a igreja é arrebatada e junto com ela o Espírito Santo. E aí a discussão, como é que vai haver evangelização naquele dia sem o Espírito Santo? E aí por isso que alguns vão defender volta de sacrifício, a questão lá do templo. Os anjos que pregam também. Mas eles nunca pregaram. Eles anelavam pregar e nunca pregaram. No caso daqueles anjos que pregam, está citado em... 14, eu acho. Isso. Eu acho que é o 14, eu posso estar errado. Acho que é o 14 mesmo. Que tem os 3 anjos lá, que fala... pregando lá, 14:6, viu? 14:6 um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo temer a Deus, dar-lhe glória e tal. O que eu vejo, reverendo... Mas o relato da igreja terminou no verso 5, né? Tem que ver eu tenho que olhar direito esse texto do 6, se é uma mensagem de confrontação àqueles que são pecadores, porque já no verso 9 ao 12... Ali fala evangelho, né? Não, mas o evangelho é para condenação também. Acho que ali é boas novas, é o que tá... Mas boas novas também é para condenação. Boas novas não é só para a salvação. A chamada externa é para crentes e descrentes. O que eu entendo é que quando a Bíblia fala que não é possível essa pessoa que não tem a marca comprar, vender, essa dificuldade, eu lembro que na época da pandemia, ela se tornou possível. Porque nós tínhamos, por exemplo, as pessoas que não tinham a vacina, o comprovante, elas não conseguiam viajar, não conseguiam... Eu tive que tomar vacina contra a minha vontade para embarcar. Eu tomei 2 vacinas, as 2 doses obrigatórias, porque eu tinha que viajar. Então, e aí foi burrice minha. Por quê? Porque eu tomei a primeira dose, eu podia ter segurado mais a primeira dose, porque eu não ia precisar tomar a segunda para viajar. Se eu tivesse calculado bem o tempo de viagem. Tinha um prazo, né? Tinha um prazo de 3 meses, eu acho que era esse. Se eu tivesse calculado bem, eu tinha segurado até as portas da viagem, mato só uma. Aí tome outra agora. Tomei 2 diferentes. Aquela Pfizer, que só precisa tomar uma vez, eu tomei 2 vezes aquela lá. Que era para os caminhoneiros, porque ela era dose única e tal, não... Misturou tudo. Bom, enfim, mas você estava falando que nessa época deu para separar bem, né? Exatamente. Quem tinha o cartão lá poderia entrar em certos lugares, frequentar ambientes públicos usando máscara. Entrar no avião. Exato. Então, mas teve crente e descrente que tomou e não tomou. Assim, eu sei que a analogia, eu entendo a analogia que você está fazendo, mas no final não era... isso, ele não está dizendo que pode... eu estou só usando um exemplo, né? É possível nesse modelo que haja uma distinção filtrar, né? Pela fé, porque ali, por exemplo, não tem nada a ver com fé, tem a ver com tomar vacina para você poder viajar ou não. Mas antes de você ter, por exemplo, vou citar o nome de um banco porque é digital, qualquer banco digital começasse a ter medidas que ferissem as liberdades, essa pessoa tem que professar algum tipo de posicionamento para ter acesso ao banco ou não ter acesso ao banco, você já tem hoje pessoas que se dizem da igreja e que tomam posições totalmente contrárias à igreja. Que podem não receber uma marca literal na fronte ou na mão, mas já tomaram posição contra Cristo. Né? Mas já tomaram posição contra Cristo. De pessoas que defendem pautas que são extremamente antibíblicas na rede social, defender aborto, defender ideologia de gênero, e são pautas anticristos. E pessoas tomam essa posição mesmo que não haja uma marca na testa dela ou na mão dela. Era melhor até que tivesse para a gente poder separar o joio do trigo, né? Mas, tem, por exemplo, o Bispo Macedo, que é a favor do aborto, por exemplo. Entende? Então, bom, vamos lá. Eu já tinha que já acabou o horário praticamente, falta 10 minutos para terminar. Eu não fiz o intervalo, por isso que eu vou ser mandado embora. Aí é o seguinte, deixa eu falar aqui para vocês. Chegamos no mês de novembro e com ele a Black Friday 2025. No ano passado, não sei se você lembra, nós oferecemos aí os cursos com grandes descontos e também sorteamos um iPhone da época, que era o iPhone 16, logo que lançou. Então o iPhone lança em outubro, né? Então em novembro nós demos um iPhone 16 de presente, né? Foi um sorteio. Quem ganhou foi um irmão lá eu acho que é da Bahia. Solta o vídeo aí do ganhador do ano passado, porque a gente fala e tem que provar. Então, no ano passado, o ganhador foi lá da Bahia. Mostra o texto. Vai. A paz de Jesus a todos. Meu nome é Ezequiel Mendes e eu sou ganhador, né, do iPhone Pro Max 16 no sorteio da FTB, né, Faculdade Teológica Bethesda. Eu vou abrir aqui para vocês para mostrar que
É verdade, tá legal? Aqui está a gente, né, como prometido, o iPhone dado aí pela FTB no sorteio. Tá aí o ganhador do ano passado. Ontem mandaram aqui o nome, deixa eu ver se eu acho aqui. Ezequiel Cavalcante, tô brincando, não é Cavalcante não. Eu falei, ontem a Vitória falou para mim lá o nome, é Ezequiel o quê, você lembra? É Ezequiel alguma coisa, mas não é Cavalcante não, pelo amor de Deus, Ezequiel Mendes dos Santos, tá certo? E nesse ano, né, mudou o ano, mudou o iPhone, então a FTB vai dar o iPhone 17, então se você participa do lançamento aí da Black Friday 2025, além de comprar o curso com grande desconto, você ainda ganha esse aqui, ó, o iPhone 17 novo, que é o Pro, esse aqui. Tem o pequenininho, tem o fininho, esse aqui é o Pro. Tá certo? Então, esse aqui pode ser seu. Não é um desse, não. É esse que pode chegar aí na sua casa, tá certo? E tem uma outra novidade maior do que essa, que é o seguinte. Além do iPhone 17 agora, né? Esse é o 17. A gente vai sortear entre os participantes da Black Friday uma viagem para Israel com tudo pago. Com tudo pago. Então você tem uma viagem para Israel. Eu falo tudo pago, mas é quase tudo, né? Porque você tem que pagar os almoços e as gorjetas e mais alguma coisa. E a taxa de embarque. Então você vai gastar aí alguns trocados ainda. Mas o presente todo, a viagem toda, hoje em dia pelo dólar está uns 25 mil reais. Então você ganha um presentaço que dá para comprar 2 iPhones desses. Quase, entendeu? Acho que é mais ou menos isso. Então, viagem para Israel, de graça, é sorteio. iPhone 17, sorteio. E também uma série, eu não trouxe, tá na minha sala aqui do lado, Bíblias. Tá aí, Bíblias. Então, foi lançada uma Bíblia nova agora, que é aquela Bíblia interlinear. Eu já tinha, quem estuda teologia, ou já tem, ou tem alguns fascículos e tal, mas agora a Sociedade Bíblica lançou, só que ela lançou e acabou. Lançou, e eu até trouxe o pessoal da Sociedade Bíblica aqui, e eles falaram assim, nós erramos na tiragem, a gente não sabia que ia ser, que geralmente material acadêmico acaba muito, pouca gente tem interesse, né? Então você tem, de um lado, o texto, vamos ver qual que vai estar aí, que eu não sei que lado que eu estou aqui. De um lado o texto grego, é o grego, né? Deixa eu clarear. De um lado o texto grego, interlinear, tá vendo lá? E do outro lado, isso aqui é inédito, ó, o texto hebraico, também interlinear. Antigamente tinha que ter, eu nem lembro quantos volumes eram, o Antigo Testamento era, acho que 3 ou 4 volumes, eu não lembro. Então agora você tem ele inteiro assim, e essa Bíblia aqui acabou, nem tem para comprar agora. Bom, acho que foi uns R$400, mas nós vamos sortear. Também nem é uma dessa, é essa, tá? Eu abri aqui o plástico para mostrar para vocês como é que funciona, mas não é uma dessa que você vai ganhar, é essa, tá? Então, você pode ganhar também essa Bíblia. Também tem aquela Bíblia das versões, uma única Bíblia com 5 versões. Então tem muito material acadêmico também que você pode ganhar. Mas, para participar da Black Friday da FTB, o mais importante é, você quer estudar teologia? Você quer estudar, fazer os cursos da FTB? Porque, para participar, tem que estar na Black Friday para interessada nesses cursos e projetos educacionais. Se é o seu caso, então como que a gente faz? A gente vai abrir uma enquete dentro do grupo. Nós vamos perguntar, dos mais de 60 cursos que a FTB tem, qual deles ou quais você quer ver com desconto? E os 3 mais pedidos receberão descontos de até 90%. Tá certo? Ou seja, você vai comprar o curso que você quer para se formar por uns trocados e, de quebra, você ainda pode ganhar viagem para Israel, iPhone 16, 17, Bíblias, materiais acadêmicos e tal. Para isso, só dá para participar da Black da FTB participando do nosso grupo fechado no WhatsApp. O grupo é realmente fechado, a gente abre ele só na semana da Black para dar as informações
Tá? E tem mais coisas aí, tem mais coisas que eu não posso falar ainda, mais novidades aí para quem participar. É só participar do grupo, é só entrar no grupo. Entre no grupo e faça já aí a sua reserva, tá certo? Pastor, como que eu faço para entrar no grupo? Eu deixei o link do grupo aqui no chat, tá aqui para quem tá ao vivo. E se você tá assistindo esse debate depois, o gravado, o link tá aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então, é só clicar, entre no grupo e aguarde lá. O grupo é de, no máximo, 300 pessoas, para não ficar um grupo muito grande. E quando enche o grupo, entra um vídeo explicando as diretrizes e tal. E depois, na próxima semana, a gente vai rodar a enquete para que você decida quais cursos a FTB vai oferecer com descontos. Diferente das outras, por exemplo, nas outras edições, a gente fazia 5 dias de promoção. Segunda-feira é um curso, terça é o outro, quarta é outro, quinta é outro, sexta terminava. Dessa vez, nós diminuímos o número de cursos, infelizmente. Essa é a parte ruim. Ao invés de 5, serão só 3. Então, os 3 cursos mais votados, né, nem tudo é maravilha aqui também. Então, os 3 cursos mais votados, nesses 3 cursos serão aplicados descontos de até bolsas de estudos de até 90%. Então, vale muito a pena que você participe do grupo logo para você votar e ajudar na escolha desses cursos, tá certo? Por exemplo, se o mais votado for a formação teológica plena da FTB, os 3 níveis, então imagina, eu não sei quanto custa lá de tabela, mas é 200 e pouco por mês, vezes 4 anos. Imagina pagar isso com 90% de desconto. Quer dizer, com uns trocados você vai lá e compra um curso que seria muito caro, já com material didático, já com tudo que tem direito, tá certo? Então, para você participar, clique no link. O link está fixado no chat ou também aqui na descrição. E aí você clica lá no botãozinho verde entrar no grupo. E aí, entrando no grupo, quando enche o grupo, a gente já manda o vídeo lá para você. Fechou? Então, espero você lá no grupo da Black Friday. Vamos de considerações finais, porque a gente ficou quase 50 minutos direto sem parar. Então, eu quero já agradecer e deixar aqui as últimas falas para cada um dos lados, começando com o pai do ano, que é o pastor reverendo Samuel Ribeiro. A marca da besta, o selo de Cristo, né, esse contraponto que tem em Apocalipse, é um chamado à fidelidade ao Senhor. Não é uma coisa que vai acontecer num futuro distante. Não, a igreja sempre foi chamada a se posicionar pelo Evangelho, né, independentemente de ter marca visível ou não. Então, aqueles que estão em casa nos assistindo, atentem para isso, né? Um dia nós iremos comparecer diante do Cordeiro, né, e precisamos ser achados dignos daquele sacrifício que ele fez por nós. Então, que possamos viver já em fidelidade ao Senhor, porque nós não seremos selados no futuro, né? A igreja já foi selada pelo Cordeiro, como Efésios 1 nos diz, e nós devemos viver de modo digno dessa vocação. Maravilha. Nós apertamos o pastor Scala, né? Sobre a igreja estar ou não na... estar ou não na grande tribulação. Normalmente sou eu que sofro, Luciano, agora é a sua vez. Mas agora deixa eu dar uma apertadinha do seu lado aqui, porque assim, ó, eu concordo que a igreja está lá na grande tribulação, acho que é bem claro, mas lá no texto de Apocalipse 20, quando fala da marca, a mim me parece que é a última vez que fala, né? Da marca da besta ali, fala que a igreja ali não aceitou a marca da besta, reviveu e reinou com Cristo por 1000 anos. Mas 1 milênio para vocês já está acontecendo. Porque o milênio para vocês é antes da ressurreição. E lá, ao ressuscitar, é que vai começar o milênio. Como é que você lida mas com o isso? Texto, pegando aqui, psilita, o texto, pelo menos da Ara, vai dizer assim, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É uma coisa que já aconteceu aqui na Ara. Não, eles viveram e reinaram. Isso já então, aconteceu. eles morreram na grande tribulação, certo? Mas vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na sua fronte, e viveram e reinaram com Cristo durante depois da 1000 morte anos. eles viveram. A ideia do tempo verbal aqui é uma coisa que acontece de forma simultânea. Para nós, o reinado ele começa com a vitória de Cristo na cruz do Calvário, e ele dura até a volta de Cristo para buscar a sua igreja. Esse para nós é o reinado. Então a igreja perseguida está reinando. A igreja perseguida, a igreja militante, que não ainda é triunfante, ela reina, Cristo já está reinando sobre ela. Ela vai reinar plenamente no dia eterno. Tudo bem.
Cristo reina sobre ela, mas ela está reinando com Cristo no milênio? Não, né? A ideia do Efésios é essa, né? É do já e ainda não. Essa é a grande discussão desse texto. É né? de João. Você vai pegar lá Efésios que fala que ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais. Isso não aconteceu ainda, mas já aconteceu no já e ainda não. Essa vai acabar sendo a grande discussão também desse texto. Ok. Só para não perder o gosto de ser apertado também. Porque ficou eu e ele. Apertado. Sem um apertinho, um pequeno aperto. Pastor Luciano Scala, muito bom te receber também, meu irmão. O senhor tem seu tempo final. Obrigado, pastor César. Obrigado, reverendo, mais uma vez, pela nossa partilha. E, no meu ponto de vista, essa marca, ela é literal e visível. Ou seja, ela vai acontecer ainda. Então, o cristão, ele não precisa ter essa preocupação, porque, no meu ponto de vista, a igreja ela já estará arrebatada. E a nossa preocupação não é a marca ou o significado do número 666. A nossa preocupação é de estar com Cristo, é de estar na presença dele e servi-lo da melhor maneira possível. Essa tem que ser a nossa preocupação. Agora, como que vai ser essa marca? De que forma? A nossa preocupação primeira tem que ser em estar na presença do Senhor. Maravilha. Suas redes sociais, quem quiser acompanhar. Legal. Aliás, obrigado pelo novo livro, Isso. 15º livro. Esse aqui vai pegar o pastor Hernandes Dias Lopes rapidinho. 5 atitudes à cura. 5 atitudes poderosas para viver a cura em todas as áreas da vida. Muito bonito, inclusive, o livro. Parabéns. Obrigado, pastor. Esse livro é uma série de reflexões minhas. Foram 5 domingos que eu falei sobre cura, falei sobre perdão, sobre recomeço. E tudo isso virou um livro. Então, eu preparei esse material com muito carinho. Foi lançado nos últimos meses e tem abençoado muitas vidas. Já recebi vários testemunhos de pessoas daqui de perto, pessoas até de outros países que receberam esse material e foram abençoadas, conseguiram recomeçar em muitas áreas da vida. Então tá aí. Coloca aí, por favor, Cláudio. Quem quiser ter acesso a esse livro, aos meus outros títulos, quem quiser saber mais dos projetos que realizo, os projetos sociais, lá no meu Instagram, é o @LucianoScala, @LucianoScala, e por lá você vai poder comprar o livro, vai poder conhecer um pouco mais dos meus trabalhos, das minhas pregações. Sou pastor local de uma igreja na Vila Brasilândia. Cláudio, coloca aqui, por favor. Sou pastor local de uma igreja na Vila Brasilândia, você vai poder ir lá conhecer um pouco mais dos projetos que nós realizamos com os moradores de rua, a nossa missão humanitária na África e também a nossa casa de recuperação, pastor, que às vezes as pessoas me ouvem participando de rádio ou na TV e eu divulgo e tá aí. Se você precisa de ajuda, se tem alguém na tua família que precisa de apoio com dependência química, pode entrar em contato comigo. Maravilha. O @ tá aí na tela, Luciano Scala, tudo junto, Isso. sem tracinho, sem nada, Tá aí. Luciano Scala, começa com E. Tá aí para vocês. Tá aí. E Maravilha. você vai ter mais acesso às informações. Obrigado, pastor César. Eu Prazer. que agradeço. Reverendo, suas redes sociais ou da igreja, o que você quer divulgar? A minha rede social é Samuel B, né, de Bezerra, Samuel B Ribeiro. Lá você consegue também o Instagram da Aliança, né? A Aliança que inclusive esse símbolozinho, você vai achar lá bonito. A gente facilitou, antes era bem complicado o Instagram da igreja. Era como? Era Presbiteriana _ Alianca. Era bem grande. Agora tá IP Alianca SP. Tá só isso, todas as vezes a gente... Tendo cedilha já é ruim, porque já fica ali, não dá para fazer o cedilha, né, lá. Mas ficou IP, Alianca... SP, de São Paulo. Porque tem várias alianças aí pelo Brasil, a gente é de São Paulo. Que legal, E aqui que em São legal. Paulo tem umas três. Aonde é a sua igreja? Aqui pertinho, fica na Rua Arthur de Azevedo, 1007, aqui no bairro de Pinheiros. Pinheiros. Dá pra ir andando aqui. Dá pra ir Legal. andando. Não, dá para ir andando até pro Ceará, meu amigo, mas não Se significa... tiver disposição, Tá aí o @ do reverendo aí, Samuel B Ribeiro, tudo junto também, né? Isso. Samuel B Ribeiro, tá aí o Instagram também. Gente, tô ficando por aqui. E aí, quer ganhar um iPhone? Quer viajar para Israel de graça? Quer comprar o curso com, sei lá, por uns trocados? Quer aproveitar a Black Friday? Quer ganhar essa aqui vai ser cobiçada, acho que mais que o iPhone, vou falar a verdade para você. Então, vem para Black Friday da FTB, é só entrar no grupo e lá a gente manda todo o regulamento, tudo isso para a próxima semana. Entra no grupo, o grupo fica fechado porque ninguém merece um grupo aberto com todo mundo, não dá. Então, entra lá no grupo e a gente vai se falando por lá. Fico por aqui, mas às 2 da tarde eu volto com o Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.